Imagina só, você tá lá, esquecido numa prisão, 2 anos, depois de ajudar uma pessoa importante, hein? E de repente, assim, do nada, te chamam correndo para ir falar com o faraó, o cara mais poderoso do mundo. É, é nesse ponto que a gente retoma a história de José. Hoje, a gente vai mergulhar em Gênesis 41, explorar os sonhos lá do faraó, que deixaram ele bem agitado. E a jornada incrível do José, né? De prisioneiro para segundo no comando do Egito. E para isso, a gente está se baseando em várias análises, comentários bíblicos que ajudam a entender esse capítulo. Exato. E essas fontes, elas não veem isso só como um golpe de sorte para José, sabe? Apresentam essa história como um momento chave mesmo, orquestrado assim pela providência divina, com um impacto que vai muito além do José ou do Egito, né? Afetando o futuro, a história toda. E um ponto que sempre ressaltam é o tempo de Deus. Parece que tudo aconteceu na hora certa, planejada. E tudo começa com esses sonhos do faraó, né? Bem estranhos. Primeiro, as 7 vacas gordas devoradas pelas magras, saindo do Nilo. O que era super importante para o Egito, claro. E depois, a mesma coisa com as espigas de trigo. Acordou perturbadíssimo? Com certeza, sonhos de reis naquela época eram vistos como mensagens dos deuses, né? Ou de Deus. Então a primeira coisa que ele faz é chamar os especialistas locais, os magos, os sábios, os Artumim e Acamim, como o texto chama. E quem eram essas figuras? Exatamente o que as fontes dizem. Olha, provavelmente eram sacerdotes, intelectuais, gente versada em adivinhação, interpretação de sinais, essas coisas. A elite religiosa e intelectual. Só que eles não conseguem, falham. E algumas fontes até sugerem que essa falha não foi por acaso. Talvez uma ação divina para abrir o caminho para o José, né? Ninguém ali no Egito soube responder. E é aí que o copeiro Mor, nossa, depois de 2 anos, se lembra. Do jovem hebreu lá da prisão. Aquele que interpretou o sonho dele e do padeiro direitinho. Ele até confessa a falta dele, né? Seja a ofensa antiga ou a ingratidão de ter esquecido José. Pois é. E esse timing é algo que os comentaristas frisam muito. Não parece coincidência. Parece ser o momento exato que Deus tinha determinado para libertar José e, ao mesmo tempo, para resolver a crise que viria por Egito. Tudo alinhado num plano maior. Daí José é tirado às pressas da prisão. Faz a barba, troca de roupa, uma adaptação cultural importante para os É egípcios. curioso, né? A terceira vez que ele troca de roupa na história. Mas essa aponta para um futuro diferente. E a postura dele diante do faraó é notável. O faraó pergunta da capacidade dele e ele responde: "Isso não está em mim. Deus é que dará resposta favorável a faraó." Uma humildade que contrasta totalmente com a confiança, talvez arrogância, dos magos egípcios. Ele joga a responsabilidade e a glória toda para Deus. E aí vem a interpretação. Simples e direta. Os dois sonhos são um só aviso de Deus. 7 anos de muita fartura, muita mesmo, seguidos por 7 anos de uma fome tão, mas tão severa que ninguém nem vai lembrar da fartura. E a repetição do sonho é para mostrar que é certo e urgente. Exato. E aqui as fontes enfatizam a soberania. É Deus quem vai mandar a fartura e a fome. Não é um acidente climático, sabe? É apresentado como uma ação divina dentro de um plano. Mas o José não para só na interpretação, né? Ele vai além. Ele dá o conselho prático. Olha, Faraó, nomeia um administrador esperto, cria um sistema para recolher 1/5, 20% da colheita nos anos bons e guarda tudo. E esse conselho, que nem foi pedido, é visto como mais uma prova da sabedoria divina agindo através dele. Ele não só diz o problema, mas já aponta a solução, uma capacidade de gestão que impressiona. Totalmente. O faraó e os conselheiros ficam de boca aberta. O próprio rei diz: a gente acharia outro homem como este em quem está o Espírito de Deus. E a decisão é na hora. Você vai cuidar do meu palácio, do meu povo, só no trono eu vou ser maior que você. José vira o segundo homem do Egito. E a cerimônia é completa, né? Recebe o anel do faraó, que era tipo a assinatura oficial, roupas de linho fino, colar de ouro, anda no segundo carro real,
símbolos claros de poder delegado, e as fontes mencionam que, historicamente, não era impossível estrangeiros chegarem a altos cargos no Egito naquela época, mas a ascensão de um ex-escravo hebreu, prisioneiro, era extraordinária mesmo assim. Ele ganha até um nome egípcio, Zafenat Paneia, que o pessoal debate significado, talvez revelador de segredos ou algo assim, e casa com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Uma cidade super importante, centro do culto ao deus Sol-Ra, uma imersão total na elite egípcia. Sim, uma integração profunda. Mas olha só que interessante, os comentaristas fazem questão de notar que, apesar disso tudo, José não perde a identidade dele. A prova maior está nos nomes que ele dá aos filhos. Nomes hebraicos com significado. Manassés, que é tipo Deus me fez esquecer do sofrimento e da casa do meu pai, e Efraim, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ele esquece a dor, entende, mas não a origem, não a fé dele. E a profecia se cumpre certinho. Chegam 7 anos de fartura. José, com 30 anos agora, administra tudo com uma eficiência. Nossa, juntou tanto grão que nem dava para contar, como a areia do mar. E aí vem os 7 anos de fome, exatamente como previsto, e não só no Egito, mas em toda a região. Só que no Egito tinha comida, graças ao plano do José. O povo começa a clamar para o faraó e ele manda todo mundo procurar o José. Ele abre os armazéns e começa a vender. Primeiro para os egípcios, depois para os estrangeiros que vinham de toda parte. As fontes veem nisso o cumprimento perfeito da palavra de Deus e o posicionamento estratégico de José para salvar não só o Egito, mas, no futuro, a própria família, cumprindo o propósito divino maior. É, uma reviravolta espetacular. De prisioneiro esquecido a salvador de nações. As fontes pintam um quadro claro de Deus guiando cada passo, né? Sim, e levantam questões importantes para a gente pensar sobre encontrar um propósito mesmo no meio do sofrimento e sobre como a nossa ação, a nossa responsabilidade, a inteligência e o trabalho duro de José se encaixa com essa ação maior de Deus que a gente percebe nos eventos. E que então uma última provocação baseada nessas análises. As fontes ressaltam muito essa capacidade do José de mergulhar fundo na cultura egípcia, receber as maiores honras deles, se integrar à elite religiosa, sem perder quem ele era, a sua fé. O que será que permite alguém navegar uma integração tão intensa assim, num ambiente tão poderoso, sem se perder completamente no processo? Fica aí para a gente refletir.